Hoje nós vamos falar do Concílio de Calcedônia. O que ocorreu realmente no Concílio de Calcedônia? O Concílio de Calcedônia, ocorreu em 451, 20 anos depois do Concílio de Éfeso. E onde fica Calcedônia? Calcedônia hoje, ela é um bairro da grande cidade de Istambul, a antiga Constantinopla. Este bairro chama-se Kadikoy, fica na margem asiática do Estreito de Bósforo. É um bairro importantíssimo da cidade de Istambul. Então, na época, em 451, era uma cidade importante da Turquia, hoje Turquia, na época Ásia Menor. O Concílio de Calcedônia teve apenas 24 dias. Começou no dia 8 de outubro e terminou no dia 1º de novembro do ano de 451. Convocou o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia foi convocado pelo imperador romano do Oriente, chamado Marciano, mas ele convocou esse concílio pelo grande incentivo da sua esposa, Pulquéria. Pulquéria era uma católica fervorosa, uma cristã fervorosa, que queria a todo custo que se resolvesse de uma vez por toda, qual era a natureza de Jesus. Nós vimos no Concílio de Éfeso, o último vídeo que nós publicamos, que o Concílio de Éfeso determinou que Jesus era uma única pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. E disse 100% homem e 100% Deus para melhor compreensão das pessoas. Após o Concílio de Éfeso, que ocorreu em 431, apareceu um herege chamado Eutiques, que era um monge de Constantinopla. O Eutiques disse o seguinte: Eutiques diz que só existe uma natureza em Jesus, que é uma natureza divina. Esta heresia é chamada monofisismo, ou seja, para Eutiques, esse monge de Constantinopla, Jesus só tinha uma natureza, que era a natureza divina. O patriarca de Constantinopla, Flaviano, dizia que Jesus era uma pessoa e tinha duas substâncias, sendo fiel à decisão do Concílio de Éfeso. Muito bem. E aí se instalou uma grande divisão na igreja. Uns diziam que Jesus tinha as duas naturezas, humana e divina, e outros diziam que Jesus tinha uma única natureza, que era divina. Aqueles que diziam que a natureza era divina, eles seguiam Eutiques, esse monge de Constantinopla, e dizia que Jesus era apenas divino. Então a Pulquéria, apoiando o patriarca Flaviano, convenceu o seu marido, imperador romano do Oriente, que convocasse o Concílio de Calcedônia. E o Concílio de Calcedônia, que teve aí a presença de aproximadamente 500 bispos, decidiu que Jesus é só uma pessoa. Jesus tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, e essas duas naturezas, elas têm uma unidade perfeita, que é a chamada unidade hipostática, ou seja, uma unidade sem confusão, sem separação, sem divisão e sem qualquer mudança. É uma unidade perfeita e uma unidade perene. Esta é a decisão
do Concílio de Calcedônia. E esta decisão foi tomada baseada numa carta chamada Tomos ad Flaviano, que foi uma carta redigida pelo Papa Leão I, também chamado de Leão Magno, que, embora concordasse com a convocação do concílio, ele não compareceu ao concílio, mas mandou uma carta. O Leão Magno mandou uma carta chamada Tomos ad Flavianum, que foi conhecida como a Carta de Leão, em que ele descreve nesta carta que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas de uma união perfeita. Então Jesus é uma única pessoa, tem uma natureza divina, uma natureza humana, e essas duas naturezas, elas convivem numa unidade perfeita, que é considerada de união hipostática. Muito bem. Esse concílio, na sua maioria, decidiu que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas numa união perfeita, chamada união hipostática. Porém, após o concílio, houve uma grande divisão da igreja. Muitas igrejas não aceitaram a decisão desse concílio de Calcedônia. Por isso que o concílio de Calcedônia é chamada por alguns, pelos críticos, de o concílio do fracasso, porque o concílio não conseguiu unificar a igreja. Por exemplo, a igreja do Egito, a igreja da Ásia, a igreja da Armênia seguiram o monge Eutíquides, dizendo que Jesus era apenas uma natureza, que era de natureza divina. Com o tempo, a igreja sedimentou o seu entendimento, dizendo que é o que nós dizemos hoje. Jesus é uma única pessoa, com natureza humana e natureza divina, numa unidade perfeita destas naturezas, que formam uma união hipostática. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este é o Concílio de Calcedônia, concílio muito importante para a igreja, e eu não poderia deixar de destacar aqui duas pessoas importantes neste concílio. Primeiro, a presença de Pulquéria, esposa do imperador Marciano, imperador romano do Oriente, que convocou o concílio em concordância com o Papa Leão I, também chamado de Leão Magno. Então, a Pulquéria foi muito importante neste concílio. Depois, a carta enviada pelo Papa Leão I, Leão Magno, o chamado Tomos de Flaviano, foi uma carta em que ele fala da união hipostática, que é a constituição de Jesus. Jesus, uma única pessoa e duas naturezas una, sem confusão, sem separação, sem divisão e sem mudança. Meus irmãos e minhas irmãs, é este o resultado do Concílio de Calcedônia. Meu irmão e minha irmã, se de algum modo esse vídeo te ajudou a compreender mais um concílio, que é o quarto concílio ecumênico da Igreja, o Concílio de Calcedônia, de 451, é o quarto concílio ecumênico da Igreja. Se de alguma forma este vídeo te ajudou a compreender mais um concílio, eu te convido para te inscrever no nosso canal, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também que você possa fazer o comentário, suas considerações sobre o concílio. Então aqui eu encerro,
rogando, pedindo a Deus que abençoe a você, meu irmão, abençoe a você, minha irmã, e todas as nossas famílias e todos nós, filhos e filhas de Deus do mundo inteiro. Amém.